Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Bom, mas antes vamos cumprimentar aqui os nossos amigos que já estão aqui conosco, né? Vamos lá. Nossa querida amiga Miriam Becker. Oi, Miriam, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bem. Bom, dando prosseguimento ao nosso programa, vamos fazer o que fazemos sempre, porque a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e tem como hábito iniciar todos os seus programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão conosco agora, aqui nesse momento, e aqueles que irão nos ouvir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhe esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para podermos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente também, se os tivermos, e buscar identificar os nossos vícios, as nossas más tendências, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução. E, uma vez identificados, buscar eliminá-los de nossas vidas para que possamos retornar à verdadeira vida, ao plano espiritual, quando para lá formos chamados de volta, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para esta jornada terrena. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, e de toda essa espiritualidade amiga, condutora dos trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Muito bem, nós hoje vamos continuar, né, no estudo daquela temática que é a emancipação da alma, né? Nós temos estudado já há vários programas essa temática da emancipação da alma. E hoje nós vamos tratar do tema sonambulismo, né? Do tema sonambulismo, que é um tema bastante interessante e que nós iremos levar mais ou menos uns 2 programas tratando desta temática, né? Então, vamos abrir aí os nossos livros na questão de número 425 de O Livro dos Espíritos, né? E a questão é a seguinte: o sonambulismo natural
tem relação com os sonhos, como explicá-lo, né? Ou seja, como explicar o sonambulismo natural? Terá o sonambulismo natural alguma relação com os sonhos? E os amigos espirituais nos respondem o seguinte: o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Olha que interessante. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Olha que coisa tão interessante, né? Então, era da gente até imaginar, de uma certa forma, né, que pudesse não ser assim, né, que fosse o contrário, mas justamente os amigos espirituais nos dizem, né, que o sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, né? Que no estado de sonambulismo, as nossas faculdades espirituais, adquirem um maior desenvolvimento. Nós sabemos que no estado de vigília, não é? Todos os nossos sentidos, eles estão, digamos assim, ligados, mas estão, de uma certa forma, obliterados, né? Obliterados pelo corpo físico, porque o espírito, ele tem as suas funções, as suas faculdades, né? As suas percepções muito maiores quando não está com o obstáculo do corpo físico, né? No seu desprendimento. E aqui, os amigos espirituais nos dizem, né, que o sonambulismo natural, né, é um estado de independência da alma mais completo que o sonho, né? E ele diz também que nesse estado de sonambulismo, a alma tem percepções que ela não consegue ter no sonho, né? Que o sonambulismo é um estado, né? É um estado realmente de maior independência da alma. Kardec, os amigos espirituais dizem, inclusive, que o sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito, né? E aí Kardec faz algumas considerações aqui que nós vamos acompanhar com vocês. Ele diz o seguinte: no sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Olha que coisa interessante. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Lembram que nós estudamos na última semana a questão da catalepsia, né? Da letargia e morte aparente, né? Nós vimos que a letargia, inclusive, é muito mais profunda, né, do que a catalepsia. A catalepsia se dá em algumas partes do corpo, mas a letargia ela se dá no corpo todo, né? Ela é muito mais profunda. E aí, o que acontece? Os amigos espirituais nos dizem aqui, aliás, Kardec nos dá essa observação a mais aqui, dizendo que no sonambulismo, o espírito, né? O espírito está na posse total de si mesmo. Né? No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, durante o sonambulismo, estão, de qualquer forma, em estado, né? Estão numa forma de catalepsia. Ou seja, é por isso que algumas vezes as pessoas dizem que o sonâmbulo meio que não sente, né? Quando as pessoas tentam tocá-lo, alguma coisa assim, né? Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação
que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestações físicas, ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Olha que coisa tão interessante que vale a pena nós observarmos, né? Quando nós estamos adormecidos, dormindo normalmente, né, o nosso corpo ele fica lá deitado na cama e o nosso espírito se liberta parcialmente e vai onde deseja. O sonambulismo é também um tipo de sono, né? É um tipo de sono. Só que, por algum motivo, o espírito necessita, tendo de acordo com o que ele vai fazer, com o que ele pretende fazer nesse momento de desprendimento do sono, ele necessita do seu corpo físico para fazer coisas que ele sozinho não conseguiria fazer. Então, o espírito induz, né, o corpo físico a levantar, mesmo adormecido, e segui-lo onde ele deseja ir. Olha que interessante. Eu creio que eu já contei para vocês uma coisa semelhante que bem ilustra essa situação, né? Eu tenho uma pessoa amiga que uma vez nós estávamos estudando essa temática e ela disse que uma noite estava com visitas em casa, né? E que as visitas estavam dormindo, não sei, na sala, alguma coisa assim, e abriram a janela. E ela mora em apartamento. E ela sempre ficava muito preocupada, né, com a janela aberta, porque tinha crianças, aquela coisa toda, ela não gostava de dormir de janela aberta. E aí diz ela que teve uma crise de sonambulismo, se levantou, né, durante a noite e foi e fechou a janela. Ou seja, o espírito dela estava preocupado com a janela aberta, mas não teria condições de fechar a janela sozinho, né? Então, fez com que o corpo físico o acompanhasse e fosse até a sala onde ele, então, fechou a janela, né? Nós vemos que é justamente esse tipo de exemplo, né? O espírito liberto gostaria de fazer, precisava fazer alguma coisa, porém, não poderia realizar sem o corpo físico. Então, é nesse momento que o espírito se utiliza do corpo físico, mesmo este estando totalmente adormecido, né? E o leva consigo para fazer o que ele precisa, né? Então, é justamente a situação. Nos sonhos, em que se tem consciência, os órgãos, aliás, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentares, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, difícil compreender, não é? Porque os sonâmbulos não se lembram de nada, né? É, portanto, aliás, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido, né? Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro, né? Então, observa como é interessante, né? O que Kardec coloca aqui. Ele diz que os sonâmbulos não se lembram de nada, né? Não se lembram de nada depois, né? Depois que acordam. E porque os sonhos, né, que eles conservam a lembrança, na maioria das vezes não tem sentido. É porque efetivamente não está havendo ali uma total comunicação de espírito e matéria, né? Então, ocorre essa dificuldade digamos assim, de ligação, de entendimento de tudo que está se passando, né?
Então, é justamente isso, porque não é efetivamente, quando você está no estado de sonambulismo, você está andando, tudo bem, falando até, mas você não está consciente, você está dormindo, né? Então, é normal que você não lembra nada que acontece à sua volta quando você está dormindo, efetivamente. Então, mesmo que você pareça estar acordado, falando, andando, isso e aquilo, você não está. Né? Então, você não consegue pegar as coisas externas com maior facilidade. Né? E aí, tudo que você recorda, quando recorda alguma coisa, é como se fosse nos sonhos, né? De uma forma confusa e misturada que a gente não entende coisa alguma. Ok? Vamos ver agora o que o Djalma Santos e a Ana Maria têm a nos dizer a respeito dessa pergunta. Né? Mas antes, vamos cumprimentar os amigos que estão aqui conosco. Nossa querida amiga Maria de Fátima Endes, boa tarde, Silvia, a todos os irmãos de Del Espírita. Rosana aqui conosco também, boa tarde a todos, boa tarde, Rosana. Magali conosco, oi Magali, boa tarde, Silvia, a todos, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Então vamos lá, vamos ver, né, o que o Djalma, nesse livrinho aqui que eu sempre mostro para vocês, é o livrinho Estudando o Livro dos Espíritos, né? E nesse livro, o Djalma Santos e a Ana Maria Espranja dizem o seguinte a respeito dessa questão 425. Eles dizem: no sonambulismo natural, né, que é uma espécie de modalidade mediúnica, o espírito tem mais liberdade que durante os sonhos e pode exercer com mais liberdade suas faculdades, ou seja, o que sabe e o que vivenciou, sensibilizando com percepções que nos sonhos seria impossível. Lembrando o espírito, tá, gente? Não é o corpo físico, né? Lembrando que essa comunicação que normalmente acontece quando a gente está em estado de vigília, né? O corpo físico recebe uma impressão, transmite ao perispírito, que transmite ao espírito. Ou o espírito deseja alguma coisa, transmite ao perispírito, que transmite ao corpo físico e esse executa. Né? Essa conexão, essa ligação entre espírito e corpo físico não está perfeita durante o estado de sonambulismo. Por quê? Porque o espírito está apenas se utilizando do corpo físico que está ali totalmente adormecido. Né? Então, não existe ali um real estado de vigília. Então, o que acontece? Que ele diz aqui, no sonambulismo natural, né, que é uma espécie de modalidade mediúnica, o espírito tem mais liberdade do que durante os sonhos. Por quê? Porque mesmo ele estando ali aparentemente dominando, né, aparentemente com o seu corpo físico, como no estado de vigília, ele não está. Ele está ainda preso, de uma certa forma, ao corpo físico, mas com toda a liberdade de um espírito desprendido pelo sono. Ok? Vamos agora, então, continuar aqui o nosso estudo, pegando a pergunta 426. E na pergunta 426, Kardec fala o seguinte: o chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? O sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? O sonambulismo magnético é aquele provocado, tá? Sonambulismo natural é, como o nome mesmo diz, natural. E aí, Kardec pergunta se tem uma relação entre o sonambulismo magnético e o sonambulismo natural. E os amigos espirituais respondem o seguinte: é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Né? Então, eles dizem que tanto o sonambulismo magnético, ou seja, provocado, quanto o sonambulismo natural, eles são uma e a mesma coisa, apenas com a diferença de que um é provocado e o outro não. Ok? Vejamos aqui o comentário dos nossos amigos.
O sonambulismo magnético geralmente é provocado por um magnetizador, impondo sua vontade ao médium, que, uma vez hipnotizado, passa a ser comandado pelo hipnotizador, advindo daí os mesmos efeitos provocados pelo sonambulismo natural, tendo apenas a vantagem de ser dirigido. Okay? De ser dirigido. Então, o magnetizador, ele vai, de alguma forma, provocar, né, esse, digamos assim, esse desligamento parcial do espírito, né, só que ligado, acoplado ao corpo físico, né, conectado ainda ao corpo físico, e poderá, de uma certa forma, fazer questionamentos e tudo mais, e o comando será dado, né, ao espírito, ao corpo ali, de acordo com a vontade do magnetizador. Né? Então, eles dizem, o sonambulismo magnético geralmente é provocado por um magnetizador, impondo, assim, a sua vontade ao médium, que o médium, então, fica hipnotizado e passa a ser comandado pelo hipnotizador, advindo daí os mesmos efeitos provocados pelo sonambulismo natural, tendo apenas a vantagem de ser dirigido. Ok? Bom, vamos agora ver a pergunta de número 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? De que é formado o chamado fluido magnético? A pergunta de Kardec. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? E os amigos espirituais respondem que a natureza é o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal, ou seja, fluido cósmico universal. Então, Kardec pergunta qual a natureza do agente chamado fluido magnético, e os amigos espirituais dizem que a natureza dele ou seja, a sua origem é o fluido vital, também chamado de eletricidade animalizada, que são o quê? Modificações do fluido cósmico universal. Nós sabemos que tudo que existe no universo é feito de fluido cósmico universal. Então, nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal, ele é manipulado e modificado, né? E forma todas as coisas. Essa é uma das explicações que nós temos para muitas coisas que Jesus fez, né? Muitas coisas que Jesus fez, como a multiplicação dos pães e peixes, como a cura do cego de nascença, né? Que Jesus cuspiu na terra, na poeira do chão, fez uma espécie de lama, aplicou nos olhos do cego de nascença, disse que ele fosse se lavar, né? Ali na lagoa de Siloé, e ele se lavou e seus olhos se abriram, né? Então, nós acreditamos que o que tem acontecido ali nesse momento, nesses dois fatos, tenha sido uma manipulação de Jesus justamente do fluido cósmico universal, fazendo com que estas coisas acontecessem, ou seja, que fossem produzidos vários pães, vários peixes, e que também os olhos daquele homem cego de nascença também se abrissem, ok? Então, quando ele diz aqui, né, o que é, qual é a origem, né, qual é a natureza do agente chamado fluido magnético, os amigos respondem que fluido é o fluido vital, eletricidade animalizada, que são, na verdade, modificações, né, modificações do fluido cósmico universal.
Vejamos agora o que nos dizem Djalma Santos e Ana Maria. E eles dizem, aliás, o fluido magnético, que geralmente o hipnotizador usa, é uma derivação do fluido universal. E está em todos os seres, animados e inanimados, em maior ou menor quantidade, podendo ser transferido de um ser para outro para efeitos de cura. Na medicina do futuro, o fluido magnético será, sem dúvida, o marco histórico das curas físicas e espirituais. Então, olha que coisa tão interessante, né? Kardec pergunta de que natureza, né, é o agente que se chama fluido magnético, ou seja, do que é feito o fluido magnético, né? E aí os amigos espirituais dizem que o fluido magnético, ele é composto de fluido vital, de eletricidade animalizada, né, que são, né, modificações do fluido cósmico universal. E aí o Djalma Santos e Ana Maria nos esclarecem melhor essa resposta, dizendo que o fluido magnético, né, que geralmente esse fluido magnético, que é, uma certa forma, uma mudança do fluido vital, que o fluido magnético, que geralmente o hipnotizador usa, é uma derivação, né, do fluido universal. E que ele está em todos os seres, ou seja, esse fluido magnético existe em todos os seres, animados e inanimados, em maior ou em menor quantidade. E que ele pode ser transferido de um ser para outro para efeitos de cura. E aí nós vamos ver o que é que acontece no momento do passe, né? No momento do passe, o passista, ele está, de alguma forma, transferindo, né? Transferindo o seu fluido magnético para a pessoa que está recebendo o passe, né? E aí, o que acontece? É por isso que nós dizemos que as pessoas que não estão bem de saúde não devem dar passes, porque elas estão mais precisando desta energia vital. E por isso elas não devem dar passe se não estiverem bem de saúde, né? Por quê? Porque o fluido magnético que é utilizado, né, que é transferido, doado no momento do passe, ele é feito de fluido vital, da energia que cada um de nós tem em si, né? Então, se você não está muito bem, você está com as suas energias baixas, você não deve, né, dar passes e sim receber, né? E algumas vezes o que nós temos é o chamado passe misto, né? Que é o passe onde estão sendo transmitidas as energias magnéticas, as energias vitais do médium, e também estamos recebendo as energias do plano espiritual, né? Então, é o que se chama de passe misto, que é uma mistura de passe espiritual, né, que vem do plano espiritual superior, dos amigos espirituais, e passe magnético, que é a energia magnética do próprio médium, né? Do próprio médium. Em geral, nas casas espíritas, ocorre, né, o passe misto, que é o passe, que é uma mistura, né, da energia magnética, da energia dos espíritos, né? A parte espiritual, o passe espiritual, com a parte magnética, né? A parte magnética do próprio médium, ok? Então, é justamente o que ele diz aqui, né? É o fluido magnético que geralmente o hipnotizador usa, é uma derivação do fluido universal, né? E está em todos os seres, animados e inanimados, em maior ou menor quantidade, podendo ser transferido de um ser para o outro para efeitos de cura. Na medicina do futuro, o fluido magnético será, sem dúvida, o marco histórico das curas físicas e espirituais. Sim, acreditamos nisso também, que no futuro, esse magnetismo que todos nós temos, né,
será bem melhor aproveitado, nós teremos melhor consciência dessa energia que trazemos em nós e muito provavelmente seremos capazes, né, de transmitir de uma forma mais eficiente para as pessoas. E considerando que as pessoas também irão acreditar muito mais, né, nessa realidade, nessa transfusão de energias, né? Obviamente que quando você acredita naquele tratamento que você está recebendo, você se beneficia muito mais. Quando você não acredita, você fica meio que refratário a tudo que você possa receber, criando uma barreira e impedindo, né, que os benefícios cheguem até você. Né? Mas com o passar do tempo, as pessoas vão entender melhor essa transfusão energética e vão ficar bem mais receptivas e, naturalmente, irão ter muito mais benefícios dessas transfusões energéticas, ok? Vamos, então, agora para a pergunta de número 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica, né? Da clarividência sonâmbula? E aí eles dizem o seguinte, já dissemos, é a alma que vê, né? Gente, olha só. Nós estamos aqui em estado de vigília e nós vemos o que os nossos olhos físicos conseguem captar. Mas o sonâmbulo, ele não está vendo com os seus olhos físicos, então ele não tem limite, né, de alcance para o que ele está vendo. Quem está vendo é o espírito. O espírito vai onde deseja, né? Os sentidos do espírito liberto são totalmente amplos. Não tem nada tolhindo esses sentidos. Então, o que está acontecendo? Quem está vendo não é aquele corpo físico que está ali junto ao sonâmbulo, mas quem está vendo é o espírito do sonâmbulo. E por isso ele tem essa clarividência. Ele pode ver coisas que estão acontecendo em outro local, porque o seu espírito pode perfeitamente estar naquele local e ele está vendo o que está acontecendo naquele local, né? Então, quando Kardec pergunta qual é a causa da clarividência sonâmbula, é justamente o fato de que não é o corpo físico, não são os olhos físicos, os olhos do corpo que estão vendo, mas sim os olhos da alma. É a alma, é o espírito que está vendo, ok? Vejamos aqui o comentário da pergunta 428. E os amigos nos dizem o seguinte, é a alma que vê, né? Uma vez livre no espaço, através do desprendimento sonambúlico, o espírito vê com os olhos do espírito, exatamente o que eu falei para vocês, né? O espírito vê com os olhos do espírito, sem a interferência dos órgãos físicos, que, de certo modo, dificultam a visualização de um panorama mais amplo, principalmente do mundo espiritual. E aí nós vamos lembrar de uma passagem dos evangelhos, quando Jesus está entrando, né, está se aproximando de Jerusalém, e ele passa, eu esqueci o nome agora, né, uma vila pequenina antes de Jerusalém, e Jesus diz aos seus discípulos que entrem naquela vila, porque eles vão encontrar uma jumenta com o seu jumentinho, e que eles tragam a jumenta e o jumentinho para ele, né? E que se o dono da jumenta, do jumentinho, falasse alguma coisa, que eles dissessem que o mestre estava precisando e que depois iria devolver, né? Aí a pergunta, como é que Jesus sabia que naquela aldeia tinha uma jumenta com seu jumentinho, né? Naturalmente, Jesus conseguia, mesmo estando, né, num corpo físico, ele conseguia dilatar as percepções de seu corpo espiritual
de seu perispírito e conseguia ver, né, além da matéria. Por isso Jesus sabia que ali existia, naquela aldeia, existia uma jumenta e um jumentinho. Ok? Bom, e aí o que eles nos dizem aqui, né? Com relação a essa pergunta de número 428. Uma vez livre no espaço, através do desprendimento sonambúlico, o espírito vê com os olhos do espírito, sem a interferência dos órgãos físicos, que, de certo modo, dificultam a visualização de um panorama mais amplo, principalmente no mundo espiritual. Ok? Bom, vamos agora, então, para a pergunta de número 429. Na pergunta 429, Kardec faz o seguinte questionamento: como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há, a resposta dos amigos espirituais é a seguinte: não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Nós sabemos, né? É o que ele já falou aqui anteriormente, né? O sonâmbulo vê com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo físico. Os nossos olhos físicos não conseguem ver através de corpos opacos, mas os nossos olhos espirituais não têm nada que os impossibilite, nada que os atrapalhe, né? Então, os amigos espirituais, quando Kardec pergunta como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos, os amigos espirituais respondem: não existem corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros, né? Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, tanto que o espírito ele atravessa as paredes, atravessa as portas, nada o detém, né? Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos, né? Então, é muito interessante, né? Com frequência, ele, né, o espírito vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver com o auxílio dos órgãos, aliás, sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas se o deixasses livre, compreenderias que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. E aí me lembra uma sensitiva russa, se eu não me engano, há muito tempo eu estava lendo um livro em que essa sensitiva russa, né, ela, em experiências, ela conseguia se desdobrar. O seu espírito ficava fora do corpo, talvez num processo até mesmo de sonambulismo magnético, e eles diziam que ela via com a ponta dos dedos, né? Na verdade, não era ela efetivamente em estado de vigília, mas era ela desprendida, e o seu espírito, né, muito provavelmente, num estado de sonambulismo magnético,
né, conseguia ver, né, com os olhos do espírito de qualquer parte do corpo. Então, ela via, eles dizem que ela via com a ponta dos dedos, né? É justamente a prova do que Kardec nos diz aqui, os amigos espirituais nos dizem aqui, né? Vamos então agora à explicação, né? O comentário de Djalma e Ana Maria a esta pergunta de número 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Os corpos chamados opacos não existem para os nossos olhos, né? Ou seja, os corpos chamados opacos só existem, na verdade, só existem para os nossos olhos materiais. Exatamente. Somente com os olhos materiais é que a gente tem dificuldade de enxergar através de corpos opacos. Mas com os nossos olhos perispirituais não existe nada que os impeça, né? Então, os corpos chamados opacos só existem para os nossos olhos materiais. Mas, para o espírito imortal, a matéria nenhum obstáculo oferece. E estando desprendido do corpo físico que o limita, ele pode atravessar todos os corpos da matéria sem nenhuma dificuldade, porque a energia que o reveste é mais rarefeita, portanto, em condições de devassar energias inferiores, né? Energias inferiores. Então, é muito, muito interessante nós termos a situação. E aí, quando nós vemos, né, na literatura espírita, espíritos dizerem, né, espíritos dizerem que estão amarrados, que estão presos, né, acorrentados, isso tudo se deve ao fato de que o espírito, né, não tem noção das suas faculdades, né? Não tem noção das suas faculdades e na sua cabeça, ainda guardando as impressões de quando estava encarnado, ele acredita que ele pode ser algemado, que ele pode ser trancado dentro de uma sala, que ele não vai conseguir passar, né? Mas a partir do momento em que ele começa a se conscientizar de que, como espírito, nada o impede de fazer coisa alguma, ele vai conseguir efetivamente, né, usar, né, usufruir dos seus sentidos em plenitude. E, sobretudo, terá a conscientização de que nada material consegue prendê-lo, né? Mas é preciso estudo, é preciso que ele tenha essa consciência. E nós, espíritas, né, uma vez que estamos estudando, né, se chegarmos a um plano espiritual e tivermos ainda com esse tipo de pensamento, temos que nos lembrar, viu? Agora eu sou espírito livre e nada me prende, nada me torna, digamos assim, restrito, né, a qualquer ambiente. Eu posso atravessar as paredes, eu posso atravessar as portas, as janelas, tudo que nada vai me prender. Ok? Vamos agora, então, à pergunta de número 430. Pois se a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo? E por que se engana tantas vezes? Olha, Kardec é danado, né? Kardec é danado com as suas perguntas. Olha o que ele está dizendo aqui. Se essa clarividência, né, do sonâmbulo é a clarividência, né, da alma, a visão da alma ou do espírito, por que é que o espírito sonâmbulo não vê tudo e por que é que ele se engana tantas vezes? E aí, os amigos espirituais respondem. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Já começa aí, né? Tchum! Os amigos espirituais já cortaram de Kardec, dizendo que os espíritos não podem ver, espíritos inferiores, sobretudo, não podem ver tudo, nem podem saber de tudo, né? Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer.
Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. Depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, você imagina, né? Os sonâmbulos, o espírito liberto, ele tem, digamos assim, acesso, né, a visões, a situações que nós, em estado de vigília, não temos. Só que nós somos espíritos imperfeitos, né? Somos espíritos imperfeitos e não podemos, de uma certa forma, em virtude da nossa imperfeição, nós não podemos ter acesso a tudo. E muito menos durante esse estado de sonambulismo, em que nós temos o nosso espírito mais liberto, não podemos ter acesso a tudo e muito menos lembrar, né? Já é mais uma forma, uma explicação para o espírito do sonâmbulo não lembrar tudo que vê, né? Veja que os amigos espirituais dizem claramente, né? Kardec pergunta: se a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma, do seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e por que ele se engana tantas vezes? E os amigos espirituais falam, primeiro, porque não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo, né? Ou seja, o espírito, né, quando desprendido, ele tem acesso a muitas coisas. Porém, né, o sonâmbulo não é um espírito que esteja totalmente desvencilhado do corpo, porque senão estaria morto, né? Então, ele, embora nesse estado de sonambulismo, ele tenha acesso a muitas coisas, ele não pode ter, digamos assim, uma visão absolutamente correta de tudo e não pode lembrar também, né? Porque não seria conveniente. Vejamos aqui o comentário dos nossos amigos, né? A essa pergunta de número 430. E eles dizem o seguinte: a visão espiritual de que goza o espírito durante o sonambulismo magnético ou provocado, né, é uma realidade. A visão é uma realidade. E se não se lembra de tudo que viu e acompanhou na viagem astral, é devido às nossas imperfeições, que não permitem que possamos ter uma análise mais perfeita do que ocorre na vida espiritual. E também pela deficiência do nosso cérebro físico, sobrecarregado de problemas de ordem física que entravam qualquer iniciativa num campo mais alongado de realizações, né? Então, é aquilo, nós não podemos ter acesso a tudo em virtude da nossa deficiência, da nossa inferioridade, e ele fala também que não se recorda, né, que o espírito acaba não recordando, não absorvendo tudo, em virtude da deficiência do nosso próprio cérebro físico, que fica muito sobrecarregado de problemas de ordem física, né, do dia a dia, e impede, né, uma maior absorção, vamos dizer assim, daquilo que é observado. Ok? Vamos agora, então, à nossa última pergunta de hoje, que é a pergunta de número 431, né?
A pergunta 431 é a seguinte: qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Gente, é a mesma coisa, né? É o espírito. Né? Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? E os amigos espirituais nos respondem o seguinte: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que ele reconheceis. Somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é o sonâmbulo? Um espírito encarnado, como vós, para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra, né? O estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. E essa mudança é que ele faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Observe o que os amigos espirituais estão dizendo aqui. Né? Vamos dizer que numa existência anterior, nós tenhamos sido uma pessoa muito inteligente e tenhamos usado mal a nossa inteligência. Em virtude desse mau uso da inteligência, nós, nessa existência agora, viremos com algum tipo de deformidade, imperfeição no corpo físico que irá nos impedir de manifestar essa inteligência. Então, de repente, a pessoa em estado de vigília, ela tem uma deficiência mental. Porém, o seu espírito não tem deficiência mental. É o corpo do qual ela se utiliza que tem essa deficiência e não permite que ele se manifeste integralmente. Porém, no estado de sonambulismo, o espírito está semi-liberto. Ele não tem mais os entraves daquele corpo físico defeituoso. E é por isso que o espírito do sonâmbulo, muitas vezes pode se manifestar, né, demonstrando uma inteligência que em estado de vigília ele não tem. Né? Por quê? Porque é o espírito que está se manifestando. Então, veja bem o que acontece aqui, né? A pergunta: qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? E os amigos espirituais dizem: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe reconheceis, somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro, o seu corpo físico, é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é o sonâmbulo? O sonâmbulo é um espírito encarnado como vós para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra, ou seja, o estado de sonambulismo, o desperta dessa letargia em que o espírito está mergulhado em virtude da ligação com o corpo físico. Né? Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, temos diversas existências. E essa mudança é que lhes faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chama crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe veio o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Né? Somente nos momentos de desprendimento parcial, né, de emancipação da alma, é que o espírito que está ali tolhido por aquele corpo físico
defeituoso consegue tomar posse dos seus conhecimentos todos, de toda a sua bagagem intelectual e manifestal, né? E aí Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta aqui dos amigos espirituais. Ele diz: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade, né? É muito interessante isso, porque o sonambulismo nós podemos ver aqui, ficou claro e patente, uma forma de mediunidade, né? Porque o sonâmbulo, estando em emancipação parcial, seu espírito estando em emancipação parcial do corpo físico, entra em comunicação com outros espíritos, né? Então, quando o encarnado entra em comunicação com os espíritos, nós temos aí um fenômeno mediúnico, né? É por isso que o sonambulismo também é tido como uma forma, né, de mediunidade. Vejamos, então, o comentário dos nossos irmãos a respeito desta última questão de hoje, né? O sonâmbulo, na realidade, é um espírito como qualquer outro, detentor de muitas experiências em muitas vidas. E durante o desprendimento, retira do seu arquivo confidencial, dos refolhos da mente, né, os recursos que conquistou em outras vidas, não recebendo nada de graça, e sim o fruto do seu próprio esforço, guardado a 7 chaves no seu inconsciente, né? Muito interessante essa temática, não é, pessoal? Muito interessante essa questão de letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, é toda uma temática extremamente importante, né? Que os espíritos nos esclarecem e que sempre está despertando, né, o nosso interesse a respeito disso, né? Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso estudo da tarde de hoje, né? Que tenham aproveitado tudo isso e que possam estar aqui conosco na próxima sexta-feira para mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, aprendendo, né? Estudando a codificação espírita, o livro dos Espíritos, ok? Então, uma boa tarde, quase noite, né? Falta 1 minuto para as 18 horas. Uma boa noite, então, para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.